Bom dia, boa tarde, boa noite! Então vamos começar hoje no nosso canal Aula na Tela, organização da Secretaria Municipal de Educação. E hoje com o professor Genilson, mais conhecido por íntimos como professor GG. Hoje a aula é comigo, hein? Então vamos começar. Componente de língua portuguesa, professor Genilson. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje com o nosso componente curricular, regência verbal. Um dos conteúdos da gramática considerado um bicho-papão, mas vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim, tá certo? Então vem comigo e vamos aprender essa aula super legal. Antes de tudo, saudar a todos nossos alunos que estão acompanhando o canal aí nas suas casas, pelas redes sociais, YouTube e todas as formas de plataforma de divulgação desses vídeos. Quero lembrar vocês que o professor influi para a eternidade, nunca se sabe até onde vai a influência do professor. Essa é uma lição que eu tenho para mim e que eu levo para todos vocês. A gente ensina, mas nunca sabe até onde vocês vão conseguir chegar. E esse é nosso papel. Contando sempre com a participação de nós professores, vocês alunos no estudo remoto e a família que tem sido importantíssima nesse momento de ensino remoto. Então vamos lá para a nossa acolhida de hoje. Professor Genilson, mais conhecido para alguns como GG. Vamos lá analisar essa tirinha. TV, a fonte da discórdia. Quero ver a novela. E o homem responde, futebol, novela, futebol. Que dilema. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos duas TV. Esse cara é um gênio. Mas eu volto já nele. Vamos voltar aqui. Quero ver a novela. Aqui nós temos uma regência verbal formada por uma locução verbal. Quero ver o quê? A novela, né? Muito bem. E aí, voltando para o nosso amigo aqui, ele resolveu a situação, comprou duas TV, problema acabado. Esse cara é um gênio, é mais inteligente que eu, não preciso mais da minha aula. Tchau, vou me embora, até a próxima. Acabou nada, seu menino, vamos dar continuidade. Eis que chega o dilema novamente. Vai assistir o jogo na sala. Não, senhora, você que vai para a sala, você. E essa tirinha nunca vai ter fim, assim como nessa história. Mas vamos lá, ó. Disponível também no livro de português, nono ano, do município de Itauá. Então vamos continuar com a nossa aula de hoje. Componente de língua portuguesa, não esqueçam. O objeto de conhecimento é regência verbal. O meu intuito hoje é apresentar esse vídeo do YouTube e contribuir com a aprendizagem de vocês, no sentido de compreender as relações e as funções da regência verbal, habilidade 7 do nono ano e usando diversos gêneros textuais, principalmente tirinha e charge. Vamos lá, iniciando com a definição de regência verbal. Em uma definição rápida, podemos indicar que a regência estuda a relação entre o verbo e o nome e seus termos que se ligam a eles, tanto ao verbo como ao nome. No contexto da fala e da escrita, muitas vezes nós nos pegamos sem a devida compreensão por não completar o sentido do verbo ou por não completar o sentido do nome. Mas o que vem a ser especificamente a regência verbal, nosso objeto de estudo de hoje. A regência verbal são as relações sintáticas que se estabelecem entre os verbos. E os termos que completam podem ser sujeitos, objetos diretos, objetos indiretos, adjuntos adverbiais, ambos sempre com o objetivo de caracterizar ou complementar o sentido do verbo, na fala e na escrita. Na regência verbal, nós vamos ter três figuras muito importantes. A regência verbal, os verbos que pedem complementos, são basicamente compostos por três itens importantes da gramática. Os verbos transitivos diretos, VTD, anota essa siglazinha, são verbos que não possuem sentido completo, ou seja, o objeto da ação verbal será exigido para que complete seu sentido. Vamos analisar essa charge. Foca aqui nela. Ela é tão novinha e frágil. E o outro comenta, por isso precisamos cuidar. Tem umas pessoas que não gostam dela. Nossa querida e boa velha democracia nos permite estar aqui e vocês estarem estudando
em casa. Então vamos cuidar dela analisando gramaticalmente. Pegando a fala do meio, nós temos que, por isso, precisamos cuidar dela. Nosso verbo aqui é precisar, que é um verbo transitivo, e o termo regido por esse verbo, ou seja, o termo que completa o sentido de precisamos, é cuidar. Então se liga no bizu. No caso da regência verbal com transitivo direto, não tem preposição, é sem preposição. Não há necessidade de as colocar. Raras vezes é preciso, mas no geral não. E aí você vai sempre fazer a perguntinha, o que ou quem? Tá certo? Por isso precisamos. Precisamos o quê? Precisamos... E aí o verbo cuidar completa o sentido, onde nós temos aqui um verbo transitivo e um verbo regido que completa o sentido do verbo. Esse é o verbo transitivo direto. Para a regência verbal, nós temos o segundo item, que são os verbos transitivos indiretos, VTI. Anota essa siglazinha aí. São os verbos que também não possuem sentido completo, ou seja, o objeto da ação verbal será exigido para completar o seu sentido, mas com um detalhe que a gente vai já conferir. Segue o exemplo. O professor gosta de filmes. É verdade, eu adoro filmes. Então nós temos aqui o verbo gostar, verbo transitivo indireto, e vamos descobrir por que ele é indireto. O professor gosta. Gosta de quê? De filmes. Esse é o termo que completa o sentido do verbo. Então o termo regido, no caso, é de filmes, que completa o sentido de gosta. E aqui vem o bizu novamente. No caso do VTI, dos verbos transitivos indiretos, esses que pedem complemento mais claramente, por assim dizer, temos a figura da preposição. E aí você vai sempre se perguntar de quem, para quem, com quem ou com as outras preposições. As principais preposições que compõem as regências verbais e as outras estruturas gramaticais, as preposições vão estar presentes também na outra aula de complemento nominal, são a, de, em, para, com, por, ao. Essas são as básicas. Existem outras mais, tá certo? Mas aprendendo essa, a, de, em, para, com, por, ao, então você já consegue seguir uma boa regra para identificar quando o verbo precisa de complemento e necessariamente quem faz a ligação é uma preposição. Legal? Então vamos lá. Depois é possível juntar, na maioria das nossas falas da escrita, a gente tem essa regência verbal composta pelos verbos transitivos diretos e indiretos. VTDI. Anota essa outra sigla, VTDI. São os verbos que também não possuem sentido completo, mas o objeto da ação verbal exige 2 ou mais complementos. Segue o exemplo. O aluno pegou emprestado um celular em casa. Repetindo, o aluno pegou emprestado um celular em casa. Então nós temos aqui vários elementos gramaticais e podemos dizer que temos 2 termos que pedem complemento. Vamos pegar o início. O aluno pegou. Lembra da dicasinha? Verbo transitivo direto. Pede complemento. Pegou o quê? Emprestado. O termo regido emprestado também pede um complemento. O que foi que se pegou emprestado? Um celular. Aí vem aquela perguntinha. No caso, o nome regente vai pedir esse complemento. Pegou o celular de quem? Ou em quem? Ou para quem? No caso, pegou o celular emprestado em casa. Termo regido, em casa rege celular, completa o sentido de celular. Emprestado um celular, completa o sentido de pegou. Nesse caso, nós temos 2 complementos, portanto, o verbo transitivo direto e indireto, com a figura, de novo, das preposições. A, de, em, para, compor, ao. Se liga, tá certo? Vamos relembrar? Vamos relembrar? Quadro resumo. Verbo transitivo direto não exige preposição. Ok? O objeto pode ser direto e completa sempre o sentido do verbo transitivo. VTDI. Verbo transitivo que exige preposição. A, de, em, para, compor. O objeto direto completa também o sentido do verbo transitivo indireto. VTDI, 2 complementos, com o verbo transitivo e outro indireto, e ambos vão ter a figura da preposição, que compõe as vozes verbais. Aprenderam? Agora vamos testar o conhecimento de vocês. Segue aqui na nossa lição de hoje. Vamos exercitar um pouco.
Numere a segunda coluna pela primeira no que se refere à regência verbal. Olha as opções. Opção 1, verbo transitivo direto. Opção 2, verbo transitivo indireto. Opção 3, verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. O carteiro tomou emprestado a metáfora. Lembra que eu disse lá que eu gostava de filme? Esse filme eu recomendo, tem no livro didático de vocês, é amplamente divulgado. É O Carteiro e o Poeta, um clássico que faz a gente pensar na importância de ler e na importância de como a leitura transforma a vida. Então, essas frases são baseadas nesse livro e que se tornou filme muito famoso. O carteiro tomou emprestado a metáfora. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Observe a estrutura da palavra. Eu estou deixando para vocês apenas marcado os verbos. É a partir deles o que complementa você consegue definir, e pelos bisuzinhos aqui do lado, tá certo? Confere aí na imagem, dá um zoomzinho na imagem e vocês conseguem definir. Segunda opção, as metáforas serviram de força. As metáforas serviram de força. O carteiro declamou para a jovem. O carteiro declamou para a jovem. E a última opção, a jovem aceitou casar. Então, estou já dando um spoilerzinho do filme aí para vocês, tá certo? Agora vocês vão ter que apontar a opção correta. Nós temos a letra A, B, C e D. E eu quero que vocês deixem no comentário do vídeo a resposta correta do exercício apresentado hoje, tá certo? Vai lá no vídeo, não deixe de digitar lá a sua resposta para a gente conferir. A gente vai adorar saber até onde está chegando o nosso vídeo, principalmente os alunos do município de Itauá. Então é isso, chegamos ao fim da aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês, professor GG contribuindo hoje com a aula. Eu espero que vocês tenham pegado essas dicas bem simples, bem práticas. E aí não esquece de deixar seu like pro professor e para aula na tela, tá certo? Da Secretaria Municipal de Educação de Itauá. Compartilha com a família, amigos, todo mundo. E se inscreve no canal para receber a notificação de todo o vídeo com os colegas professores que estão sempre contribuindo e produzindo para o canal. É isso aí, obrigado, professor GG, e até a próxima. Valeu!